Pessoal, tudo bem? Meu nome é Clodoaldo Bequec, sou um dos membros do LEPES e eu vou apresentar para vocês o artigo que vai ser analisado no grupo de estudos da semana. Deixa eu colocar aqui para a gente. Esse estudo, pessoal, ele é de 2015, mas ele apresenta uma discussão que a gente vê corriqueiramente, muito grande, né, da pessoa que faz restrição calórica para reduzir o peso e gera algumas consequências que são difíceis da pessoa entender, né, o leigo. A gente vai apresentar isso daqui aqui, bem? Então, o objetivo foi identificar se a redução do peso com ou sem exercício pode comprometer o gasto calórico em exercício, sigla AEE, o índice de atividade física, sigla ARPE, o gasto total medido, sigla TE, e o gasto energético em atividades de não exercício, o NEAT. Tá? Eles pegaram um grupo de 140 mulheres, ficaram induzindo, né, padronizaram o IMC para ficar inferior a 25, com uma provisão de 800 quilocalorias dia. Tá? Então, dando um exemplo, algumas demoraram 2 semanas, outras 3, outras 4, tá? Independentemente de quantas semanas demorou, fizeram essa provisão. A partir do momento que cada uma delas estabilizasse nesse peso, trabalhou-se com 4 semanas para manter esse peso, para manter o IMC, tá? Através de ingestão calórica. A partir da quinta semana, ou seja, na quinta e na sexta semana, foi realizada uma divisão em 3 grupos, sendo eles: o primeiro grupo, perda de peso através da realização de exercício aeróbico. Então, na primeira sessão, trabalhou com método contínuo. Na verdade, todas as sessões foi método contínuo, mas na primeira sessão, 20 minutos a 67% da frequência cardíaca máxima. A segunda sessão, 40 minutos de método contínuo a 80% da frequência cardíaca máxima. E o grupo, teve um grupo que foi de perda de peso por exercício resistido. Era realizado um exercício por grupamento muscular, tá? Iniciando a primeira série, o primeiro dia de treino, com uma série de 10 repetições a 65% de um RM, e progrediu as séries, progrediu a carga de treino ao longo da série, das semanas, em 2 séries de 10 repetições a 80% de um RM. Então, mediu-se, né, gasto energético de repouso, consumo máximo de oxigênio, chamado de VO2 máximo, força máxima, pelo teste de um RM, gasto energético estimado em exercício, raio-x de dupla emissão, que é o DEXA, para ver composição corporal, e gasto energético mensurado, TE. E também o equivalente de tempo relacionado ao exercício, que é o ARPE. Interessante. Então, vamos lá. TE, gasto total medido. Quanto que era de gasto energético total ao longo de 24 horas. Apenas o grupo que não fez exercício que teve essa redução, perdão. Apenas o grupo que não teve exercício, perdão, que teve uma redução significativa no gasto total medido. O que isso indica? Indica uma redução da taxa metabólica basal, tá? Vamos entender uma coisa. O que é a taxa metabólica basal? É o mínimo de calorias necessárias que eu preciso para me manter vivo. Vamos supor que eu fico 24 horas do dia, deitado, assistindo Netflix, paradão. Isso seria o mínimo gasto energético. Por que a taxa metabólica basal é importante para a gente entender o emagrecimento? Porque o gasto calórico utilizado para manter a taxa metabólica basal é advindo da queima de ácido graxo, da queima de gordura. Ou seja, quanto maior a minha taxa metabólica basal, mais gordura eu estou depletando, eu estou quebrando por 24 horas por dia, então eu estou favorecendo o meu emagrecimento.
quanto menor a minha taxa metabólica basal, menor a quantidade de gorduras que eu estou consumindo ao longo de 24 horas por dia. Ou seja, vamos entender isso. Eu realizar uma dieta de restrição calórica para perder o peso, vou chegar no peso, vou perder peso, vou perder até gordura, mas eu também vou perder músculo, né? Só que eu vou reduzir a minha taxa metabólica basal. O que isso implica? Se eu quiser perder peso mais alguma vez, vai ser mais difícil, porque a restrição calórica vai levar a maior perda de gordura. E vamos supor que, por algum motivo, eu apresente reganho de peso, porque todo mundo sabe que não é difícil. Esse reganho, quando a pessoa ficar com necessidade de gerar nova restrição calórica, ela não vai ter o mesmo ganho, porque a taxa metabólica basal vai estar baixa. E se ela quiser ter ganhos por exercício físico, vai ficar mais difícil, porque ela não tem músculo, né? E o músculo, junto do cérebro e do coração, são os três mecanismos de funcionamento que mais interferem na utilização da taxa metabólica basal. Então, eu perder músculo, né, junto com gordura, não é tão vantajoso assim. Essa é a diferença, né, entre perder peso e emagrecimento. Quando a gente pensa também, né, gasto total e repouso, todos perderam. Então, há uma redução da taxa, né, vamos falar assim, de repouso para todos. Porém, em exercício, o único grupo que teve uma redução do gasto calórico em exercício foi o grupo que não fez exercício. Isso implica, se eu estiver fazendo ações mínimas, caminhada, trabalhar, limpar a casa, né? Isso implica um gasto aeróbico mínimo e que leva a um efeito EPOC. O grupo não exercício não vai gerar tanto efeito EPOC. O que isso implica? O efeito EPOC é aquele gasto energético de curto prazo. E a taxa metabólica basal a gente pode entender como um gasto energético de longo prazo. Ele implica em queimar, né, em utilizar substratos de ácido graxo, principalmente através do ganho de massa muscular, utilização do coração e do cérebro, e de longo prazo. Então, em longo prazo, vale a pena eu investir no treinamento resistido, e em curto prazo, no treinamento aeróbico. Então, o gasto calórico em exercício, no grupo no exercício, ferrou esse ganho de atividades aeróbicas, tá? E isso leva também a uma apresentação do grupo não exercício também, um gasto calórico em não exercício, em atividades diárias, como eu disse, caminhar, limpar a casa. Então, a pessoa ficou menos ativa. Então, olha que interessante, reduziu a taxa metabólica basal, reduziu o nível de atividade, ela não vai conseguir manter o que ela perdeu de peso, tem chance de aumentar, e quando aumentar, ela vai ter muita dificuldade de reduzir esse peso que ela reduziu. Por quê? Porque ela perdeu massa muscular, manteve e vai chegar a aumentar a quantidade de gordura. Agora, olha que coisa interessante, pensando numa coisa boa. O índice de atividade física, né, a quantidade de atividade diária das pessoas, ela apresentou um aumento significativo para o grupo que fez treinamento resistido, tá? É interessante se manter ativo, mas quando a gente pensa em idosos, o treinamento resistido ele é interessantíssimo quando a gente apresenta ou aplica os termos de independência e autonomia. Então, quando eu quero reduzir massa corporal, manter o nível de independência e autonomia, ou seja, de atividades diárias, o resistido ele é mais interessante, principalmente em longo prazo, em comparação ao treinamento aeróbico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nos sigam. Se vocês tiverem amigos, apresente esse trabalho, estudantes, né? Sempre vai ter trabalho em grupo para fazer. Esse tema emagrecimento ele é sempre de ponto de discussão. E fiquem à vontade sempre para entrar em contato conosco. Muito obrigado, pessoal.